Iniciemos esta celebração com o canto de entrada da página 72, O Senhor virá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos para celebrar o terceiro domingo do tempo do Advento. O Senhor está às portas, alegremo-nos por isso. Peçamos que Ele nos ajude nesta jornada a sermos melhores. E para bem celebrar, coloquemo-nos diante dEle e juntos confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso. E a nós, irmãos e irmãs, pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, pequei muitas vezes. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos, irmãos e irmãs. Celebramos essa missa pelas seguintes intenções: Fernando Cafua, Maria Tereza Cunha, Carlos Silva, José Antônio Faria, Manuel Quadros Bittencourt, Michael Cunha, Linda Souza, Júlio César Faria, Mário Brum, Daniel Braga, José Albino Pombeiro, Maria Amélia e Antônio Silveira Rosa, Mateus Fagundes, José e Fernanda Medina, José Pacheco, João Viveiros. Em louvor ao Divino Espírito Santo, Olga Rombeiro, Francisco Valadão, Amélia Maria Souza, Francisco e Maria Rocha, Leonardo Dias, Manuel Cunha, Antônio Oliveira, Inocência Mendonça e famílias, Alvarina Melo e Isalino Cunha, Maria Carolina e Luiz Cardoso, José Cardoso, Ivo e Filomena Lima, Almas do Purgatório, Desidério Menezes, Eugênia Dias e Lúcia Cunha, João Carlos Ferreira, José Furtado Cardoso, Antônio Vieira, Deolinda Bittencourt e Américo Bittencourt. Em louvor de Nossa Senhora, Albano Silva Filho, Manuel Picanso e esposa, Manuel Silva e esposa, Maria Natal Valadão, Manuel da Silva e Kelminda Lavensky, Bezerril Rocha, Laudira Pereira,
Francisco Rocha Alencar, Cláudio Márcio Araújo, Nilva Lavra Araújo e por todas as almas do purgatório. Deus de infinita bondade, que vedes vosso povo esperar fielmente o Natal do Senhor, fazendo chegar as solenidades da nossa salvação e celebrá-las com renovada alegria, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os corações atribulados e proclamar a redenção aos cativos e a liberdade aos prisioneiros. E promulgar o ano da graça do Senhor. Exulto de alegria no Senhor, a minha alma rejubilha no meu Deus, que me revestiu com as vestes da salvação e me envolveu num manto de justiça, como noivo que cinge a fonte com o diadema e a noiva que se adorna com as suas joias. Como a terra faz brotar os germes e o jardim germinar as sementes, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. A minha alma exulta o Senhor. Exulta o Senhor. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. E hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. A minha alma exulta o Senhor. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. A minha alma exulta do Senhor. Aos famintos encheu de bens, e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia. A minha alma exulta do Senhor. Segunda leitura. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, vivei sempre alegres, orai sem cessar. Dai graças em todas as circunstâncias, pois é esta a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Não apagueis o Espírito, não desprezeis os dons proféticos, mas avaliai tudo, conservando o que for bom. Afastai-vos de toda espécie de mal. O Deus de paz vos santifique totalmente, para que todo o vosso ser e espírito, alma e corpo se conserve irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É fiel aquele que vos chama e cumprirá as suas promessas. Palavra do Senhor. Aleluia.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João. Veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Foi este o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou a verdade e não negou. Ele confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram-lhe: então quem és tu? És Elias? Não sou. Respondeu ele: és o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és tu? Para que podemos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele declarou: eu sou a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Entre os enviados, haviam fariseus que lhe perguntaram: então, por que batizas se não és o Messias, nem Elias, nem profeta? João respondeu-lhe: eu batizo na água, mas no meio de vós há alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Tudo isso se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava a batizar. Palavra da salvação. No terceiro domingo do tempo do Advento, tudo nos fala sobre a alegria da vinda do Senhor e a alegria da iminência do Natal. Ele está às portas, alegrai-vos. Inúmeras vezes na liturgia de hoje ouvimos isso, ouvimos essa expressão. Ouvimos nos Salmos, ouvimos na antífona de entrada, ouvimos na oração coleta. Na segunda leitura, o texto tão belo do apóstolo São Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor, vivei sempre alegres, orai sem cessar. O espírito da liturgia, a expectativa do Natal nos enche desta alegria, na certeza da presença do Senhor entre nós. Se nos últimos 2 domingos, os 2 primeiros do Advento, nós pensamos na última vinda de Cristo, no fim dos tempos, a segunda vinda de Cristo, agora já começamos a pensar na primeira vinda, que ritualmente celebramos todos os anos no dia do Natal. O Senhor que veio a nós para ficar conosco. E mesmo que celebremos e esperemos ansiosos a segunda vinda de Cristo, nós sabemos que Ele ficou, Ele está no meio de nós. É tão bonito na língua portuguesa, é a única língua a qual foi permitida essa tradução. Quando o Padre diz: o Senhor esteja convosco, nas 4 vezes que o Padre diz isso durante a celebração da missa, se não me engano, nós respondemos em português: Ele está no meio de nós. Essa é a grande certeza da vida católica cristã, nós sabemos que Ele está conosco. Cristo é o esperado das nações, como profetizou Isaías. Isaías é o profeta desse tempo. Isaías profetiza num período muito difícil da vida do povo de Deus,
quando o Império Babilônico se levanta, ameaça o povo de Deus em Israel, chega perto do povo, Isaías começa a profetizar, e aí Babilônia invade, destrói o templo, destrói as terras, leva o povo cativo à Babilônia. Isaías vai junto com o povo para a Babilônia, e logo depois o povo volta, depois de alguns anos o povo retorna, e é um retorno triste. Ele é cheio de alegria, mas de tristeza também, porque tudo havia sido destruído. Mas a promessa de Deus, de uma terra, de um lugar, ela volta a acender-se no coração do povo, e é aqui que Isaías escreve esse texto de hoje, quando estavam voltando e chegando em Jerusalém. Naquele momento, o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías profetiza aquilo que Jesus diz depois. Jesus é o cumprimento dessa profecia. O Senhor me enviou e me ungiu para anunciar a boa notícia aos pobres. Havia um resto empobrecido em Israel que havia sido deixado, é chamado assim, o resto de Israel. Os ricos, a nobreza havia sido levada para a Babilônia e os pobres ficaram. E Isaías diz: o Senhor me ungiu para anunciar a alegria aos pobres, a anunciar e curar os corações atribulados, a proclamar a redenção, a liberdade aos que estão presos, aos cativos, a liberdade aos prisioneiros, a promulgar o ano da graça, do perdão, da reconciliação. É lindo o que o profeta anuncia. Tudo ao redor dizia o contrário, eles não tinham nada, tudo estava destruído, tinham perdido tudo, mas o Senhor anuncia a vinda de alguém, de um prometido, o Messias, o ungido de Deus. Esse ungido, o Senhor me ungiu e me enviou. Esse Messias era aguardado pelo povo de Deus desde tantos anos, 700 anos antes. É tão bonito, exultar já é uma coisa boa, né? Exulto de alegria, é até redundante a expressão, de tanta alegria. Exulto de alegria no Senhor, minha alma se rejubila no meu Deus. Essa expressão se ecoa no canto de Maria, no Magnífica, minha alma se alegra no Senhor. A presença de Deus nos traz a alegria. É tão bonito o texto, me revestiu com vestes de salvação. Imagine a imagem, as roupas têm salvação, o manto é o manto da justiça. A imagem é belíssima, e é essa a expectativa do povo de Deus até o tempo de Jesus. E é por isso que quando João Batista aparece, proclamando e profetizando, exortando a conversão dos pecados, um batismo para o perdão dos pecados, até os fariseus, os mestres da lei, os sabidos do tempo, os doutores, vão até ele, porque eles também esperavam aquele Messias de Isaías. E naquele momento, quando João Batista começa a dizer, eles se assustam e vão até lá e perguntam para ele: quem é você? Quem é você, João? Eles queriam saber se era o prometido. Mesmo os que rejeitaram Jesus, esperavam por Jesus. E João diz: eu não sou o Messias. Ele começa o seu discurso dizendo: eu não sou aquele que vocês estão esperando. Então quem você é, João? E João diz: eu sou a voz que clama no deserto. Lembra a semana passada a profecia de Isaías, a voz que clama no deserto? Esse é João. Ele clama porque ele anuncia a vinda do Senhor. Senhor que já estava entre eles, já estava. E eu me arrisco, diácono, a dizer que essa é a terceira vinda, talvez, de Jesus, porque é a vinda do dia a dia. É aquele momento, João diz: eu anuncio aquele que está vindo aqui. No Natal ele veio ao mundo, mas 30 anos depois ele vem ao encontro do povo, de cada um. Eu anuncio que ele está aqui. Nós celebramos o Natal daqui uma semana, né? O quarto domingo do tempo do Advento já será a véspera do Natal, a primeira vinda de Cristo. Semana passada pensamos na última vinda de Cristo, mas hoje a liturgia nos fala da vinda do Senhor agora. Ele vem hoje ao encontro de cada ser humano. E é isso que João fez. E é isso que nós somos chamados a fazer.
a anunciar hoje que Ele está aqui. Nós, portugueses, Ele está no meio de nós. É isso que somos com João Batista chamados a anunciar a vinda do Senhor hoje. Ao meu irmão, à minha irmã que estão fora daqui, aos nossos irmãos e irmãs, ao povo do mundo de hoje, anunciarmos que o Senhor chegou para nós. Que o Senhor nos ajude a sermos João Batistas hoje, anunciando que o Senhor está no meio de nós, que Ele deseja encontrar-nos, estar conosco, e Ele encontra nossos irmãos por meio de nós. São Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, exultem de alegria, de santa alegria, e que nós possamos ser o Senhor Jesus a encontrar os nossos irmãos, apresentando-os a Ele, por meio de uma vida santa, que nós possamos amar mais, perdoar mais, trazer a paz e a reconciliação onde é necessário, a bondade, a paciência e tudo aquilo que este mundo precisa. Caminhamos na penumbra da fé, acendemos mais uma vela hoje. Aos poucos a luz está entre nós. Que o Senhor ilumine nossos corações e nos encha de coragem e de santa alegria. Amém. Em pé fiquemos e juntos professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, procede do Pai e do Filho. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Irmãos e irmãs, elevemos para Jesus as nossas súplicas pelos que esperam sua vinda gloriosa e também por aqueles que não têm esperança. Digamos juntos: vinde, Senhor, e salvai-nos todos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Para que o Papa Francisco, os bispos, presbíteros e diáconos e todos aqueles que anunciam o Evangelho tenham fé e a coragem de João Batista, oremos ao Senhor. Vinde, Senhor, salvai-nos. Para que os fiéis, os catecúmenos e todos os homens busquem a luz de Deus, que brilha em Cristo, e redescubram a novidade do Natal, oremos ao Senhor. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Para que o Espírito do Senhor, que tudo habita, faça exultar de alegria a terra inteira e encha o mundo de obras de paz e de justiça, oremos ao Senhor. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Para que os pobres, os doentes e os idosos e aqueles que estão sozinhos e desanimados encontrem quem os ajude e reanime, oremos ao Senhor. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Para que Deus da paz nos santifique totalmente, nos leve a afastarmos-nos de todo o mal e viver em continuação de graças, oremos ao Senhor. Vinde, Senhor. Senhor nosso Deus, que enviastes vosso Filho muito amado a curar os corações atribulados, fazei-nos anunciadores do Evangelho e testemunhas da sua luz esplendorosa.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãs e irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a salvação. Fazei, Senhor, que a oblação deste sacrifício se renove sempre na vossa Igreja, de modo que a celebração do mistério por vós instituído realize em nós plenamente a obra da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte por Cristo nosso Senhor. Foi Ele que os profetas anunciaram, a Virgem Mãe esperou com inefável amor. João Batista proclamou estar por vir e mostrou já presente no meio dos homens. É Ele que nos dá a graça de nos prepararmos com alegria para o mistério do seu nascimento, a fim de nos encontrar vigilantes na oração e celebrando seus louvores. Por isso, com anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de todas as santidades.
Reunido na vossa presença em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sean e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida na vossa misericórdia. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia também de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja.
Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Saudemos-nos uns aos outros em Cristo Jesus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entregues a minha cama, mas essa palavra está.
Oremos. Concedei, Senhor, pela vossa bondade, que este divino sacramento nos livre do pecado e nos prepare para as festas que se aproximam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Só um pequeno anúncio, ou seja, como vocês viram, eu não estive aqui nos últimos finais de semana, mas nos primeiros eu estava doente, no final de semana passado eu estava num retiro. Então, tem justificativa da minha ausência. No final de semana que eu estava doente, eu achei que era melhor não compartilhar o que eu tinha com vocês, né? Então eu resolvi não vir. Ou seja, eu resolvi ser egoísta nesse momento. Mas eu estou aqui hoje para poder também, ou seja, quando eu estava lá no retiro, eu fiquei sabendo, né, pelas mensagens, né, que nós recebemos, que o nosso tão querido Padre Cristiano, né, agora eleito Bispo Auxiliar de Boston pelo Papa Francisco, né, como sendo o segundo bispo mais novo a ser eleito bispo nos Estados Unidos. Então, bom que ele participa aqui realmente conosco. Uma grande alegria para todos nós que conhecemos de tão perto, né? E no dia 3 de fevereiro será a ordenação dele na catedral, às 10 horas da manhã, um sábado. Algumas pessoas aqui na comunidade, no caso o Steve, tá certo? Ou seja, está encarregado de olhar a respeito realmente dos ônibus, para poder que a gente possa ir lá, porque, ou seja, a gente sabe que para estacionar lá perto da catedral tem que 3 novenas, tá certo? Alguma coisa para poder conseguir, pelo menos, chegar perto lá, né? Então, ou seja, para a gente poder realmente ir, né, se vocês puderem ir, será uma grande festa. Nós estamos organizando esses ônibus para que a gente possa encher a catedral lá, tá certo? São 3.000 lugares, então vamos ver se a gente consegue encher. Obrigado, diácono, obrigado a todos pelo carinho, peço vossas orações. Todos estão convidados para a ordenação, é um sábado pela manhã, às 10 horas da manhã, no dia 3 de fevereiro. Eu sempre confundo 3 com 13, né? 3 de fevereiro. Por favor, é uma alegria se vocês puderem ir, mas mais importante é que compreendamos que estamos juntos, unidos no Senhor e que todos precisamos da graça para tudo que a gente faça. Vamos pedir então juntos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria por nós, pelos que amamos e por esta semana na qual nos preparamos para o Natal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Rogai por nós. Santo Antônio, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja nossa força. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.